Nas versões Red e Green do Pokémon, videogame para o console Nintendo Game Boy, foram relatados rumores circulando na internet sobre a Síndrome de Lavender Town. O fenômeno é descrito como ocorrendo quando o jogador está dentro de Lavender Town, uma pequena área com um tema paranormal, incluindo fantasmas, Pokémon com o tema fantasma e uma torre construída com o propósito de abrigar Pokémons falecidos. A música na área, que mais tarde foi rapidamente alterada para um segundo lançamento, contém batidas binaurais, que podem induzir efeitos psicológicos no ouvinte. Essas batidas sutis compõem o chamado tom da cidade de Lavender. Para uma descrição dos efeitos nas crianças japonesas que jogaram esta primeira edição, citaria a página com informações sobre o assunto. Os leitores devem notar que a maioria, mas não todas as informações na página, são factualmente corretas. Não foi até a primavera-verão de 96 que os casos que eventualmente se tornariam associados ao tom na cidade de Lavender começaram a surgir. O registro mais antigo do reconhecimento dos efeitos da música de Lavender, que o autor pôde encontrar, veio de um relatório interno feito em junho de 96 pela empresa Game Freak, que foi então divulgado por um dos seus ex-funcionários, a senhora Satou Haruo. Nele, um funcionário fornece uma lista de nomes, datas e sintomas, registros de crianças com idades entre 7 e 12 anos que sofreram vários problemas médicos como resultado de jogar as versões Pocket Monsters Red e Green. 12 de abril de 96. Apneia obstrutiva do sono, enxaquecas graves, otorragia, zumbido. Atacou um policial perto de um prédio do governo e foi morto. 23 de maio de 96. Irritabilidade geral, insônia, vício em videogames, hemorragias nasais. Desenvolveu-se em rajadas violentas contra os outros e eventualmente contra ele mesmo. 27 de abril de 96. Cefaleia em salvas, irritabilidade. Se auto-machucou e esculpiu os símbolos kanji para Império em seus pulsos e depois morreu. 4 de março de 96. Enxaqueca, comportamento lento, indiferença. Tornou-se surdo e desapareceu. Corpo descoberto ao lado da estrada em 20 de abril de 96. Centenas de crianças japonesas foram vítimas desses efeitos, muitas delas acabando por se suicidar. Como você pode ver, essas batidas binaurais levam a muitos problemas, incluindo sintomas de hemorragia cerebral e ações violentas com outras pessoas. O artigo também menciona uma animação fantasma, que aparece em toda a torre. Ele supostamente exibe imagens estáticas de rostos gritando, o Green Reaper e fotos de cadáveres junto com o próprio modelo de fantasma padrão. Embora o resto do parágrafo em si seja ficção, nenhum Games Commission Board jamais levou os programadores a um julgamento. Há alguma verdade por trás dessa animação fantasma. Na primeira edição lembrada dos jogos em que Lavender Town estava presente, escondido no código do jogo está um Pokémon sem nome identificado apenas por seu número atribuído, 731. O Pokémon só pode ser encontrado em dois lugares. Um está representado na figura 1, Rota 7. O 31º ladrilho de grama, que está marcado com vermelho na imagem, tem 100% de chance de entrar em uma batalha com o Pokémon 731. Não se sabe se isso se deve ao código do jogo em si ou foi propositalmente colocado lá por programadores. Outra maneira de descobrir é usar o glitch Missigno. A falha do Missigno envolve um ancião mostrando como capturar um Pokémon. Devido ao Old Man ocupar o lugar do nome do seu personagem na memória do jogo, o nome do seu personagem é movido para a memória que determina quais Pokémon selvagens são mostrados. Na ilha Cinnabar, há uma estreita faixa de terra na qual Pokémon selvagens podem ser capturados, mas não há Pokémons específicos atribuídos a ela. Portanto, um Pokémon que corresponde ao valor hexadecimal do seu nome aparecerá. Se o nome do seu personagem for GCA, em letras minúsculas, você encontrará o Pokémon 731. O próprio Pokémon é estranho por natureza. Ele realmente usa o sprite fantasma, junto com alguma estática piscante.
No entanto, cerca de 20 quadros nele se torna uma série intermitente de imagens de baixa qualidade. Duas das mais claras foram incluídas, as figuras 2, 3 e 4. A figura 2 parece ser um homem de pé sobre uma mesa sobre a qual algo difícil de identificar, talvez um cadáver, repousa. Ele está com as mãos neste objeto desconhecido e também tem o que pode ser uma máscara cirúrgica sobre a boca. Isso fortalece a teoria de que é um corpo na moldura. A figura 3 parece ser uma imagem de baixa resolução de um edifício, cujo significado será explicado mais tarde. A figura 4 é possivelmente uma das imagens mais estranhas, uma imagem da bandeira imperial japonesa com os dois símbolos kanji que significam imperador no canto inferior direito. Outros quadros de animação que podem ser vistos incluem mais imagens de médicos, cadáveres e edifícios. O tema de Lavender Town toca o tempo todo durante a batalha, embora tenha sido acelerado 3 vezes. Se alguém tentar capturar o Pokémon, o jogo irá congelar. Após o reinício, a tela de título do jogo terá sido modificada, exibindo apenas estática e o tom acelerado para o ritmo alucinante de 10 vezes. Qual é o propósito deste Pokémon? Qual é o significado do número 731? As batidas binaurais que compõem a Lavender Town Tone foram inseridas na música de propósito? As respostas exigem que você dê uma olhada em alguns funcionários da Game Freak, a empresa que desenvolveu o jogo para Nintendo. Game Freak, uma desenvolvedora de videogames japonesa fundada em 1989 por Satoshi Tajiri, que também é o criador da série Pokémon. Shin Nakamura, que era casado com Satou Harui e tinha um filho de 6 anos, que é Nakamura, trabalhava lá como programador. A senhora Harui, que vazou a lista de crianças afetadas pela música de Lavender Town, foi treinada em habilidades musicais e responsável pelo design de som. Para obter mais informações sobre o assunto, viajei ao Japão para entrevistar a senhora Harui, que agora mora na pequena cidade de Toma, no distrito de Kamikawa, na província de Hokkaido. Inicialmente sem vontade de responder às minhas perguntas, ela finalmente cedeu e me deu as informações que eu desejava. O motivo pelo qual ela vazou a lista de crianças foi parcialmente devido à culpa pessoal. O Sr. Nakamura pediu para ajustar o tema de Lavender Town e a Sra. Harui aceitou, e o Sr. Nakamura acrescentou o tom, dizendo a ela que ele decidiu que estava bem como estava e não acrescentou nada. Como o tom não é audível para maiores de 12 anos, a Sra. Harui acreditou no Sr. Nakamura. No meio da noite após o lançamento do jogo, o Sr. Nakamura cometeu suicídio na floresta Aokigahara, se enforcando em uma árvore, deixando uma carta endereçada à Sra. Harui abaixo dele. Seu filho Ken morreu em um acidente de carro na estrada de sua casa, nu, com várias costelas quebradas, espumando pela boca e sangrando muito pelo nariz devido a uma hemorragia cerebral. Os dois símbolos kanji para imperador também foram gravados em seu peito. A história que a Sra. Harui me contou foi que, enquanto Ken dormia, o Sr. Nakamura colocou fones de ouvido em seu filho e tocou o tom de Lavender. Depois saiu e eventualmente o filho deles acordou, e devido aos efeitos do tom, cortou os símbolos em si mesmo com uma faca de cozinha e em seguida tentou atacar os passageiros de um carro próximo. Assustados, eles o atropelaram e foram embora. Infelizmente, sua história não foi aceita pela polícia, embora a faca de cozinha ensanguentada estivesse presente em seu quarto. A Sra. Harui concordou em permitir que eu liberasse uma passagem reveladora da carta do Sr. Nakamura com o resto omitido por motivos pessoais. É o seguinte: Caro Satou, esta noite é a véspera de uma nova era para o Japão, um novo império do qual sou responsável. Não posso, no entanto, demorar para ver minha criação se desdobrar nos próximos meses. Visões do trabalho de meu pai me assombram. Nosso querido Ken será o primeiro mártir do Império, seguido por muitas outras crianças, como várias em nossa sociedade colapsada, desarraigada por seus próprios jovens. Uma fênix surgirá das cinzas, a segunda grande nação imperial japonesa. Essa passagem torna óbvio que o objetivo do Sr. Nakamura era criar uma grande nação imperial japonesa, usando jogos Pokémon recém-lançados. Ele esperava que a música de Lavender,
que causa violência contra as próprias vítimas e outras pessoas, transformasse todas as crianças que compraram o jogo em guerreiros para o Império. Mas o que explica as fotos de Ghost? E qual era o trabalho de seu pai? A Unidade 731 era uma unidade secreta do exército japonês sob o Império do Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Dedicava-se à pesquisa biológica e química, aprofundando-se também na experimentação humana. É famoso por seus muitos crimes de guerra. Consistia em várias divisões. Divisão 1. Pesquisa sobre peste bubônica, cólera, antraz, febre tifoide e tuberculose, usando seres humanos vivos. Para isso, foi construída uma prisão para abrigar cerca de 300 a 400 pessoas. Divisão 2. Pesquisa de armas biológicas usadas no campo, em particular a produção de dispositivos para disseminar germes e parasitas. Divisão 3. Produção de conchas contendo agentes biológicos, postado em Harbin. Divisão 4. Produção de outros agentes diversos. Divisão 5. Treinamento de pessoal. Divisões 6 a 8. Equipamentos, unidades médicas e administrativas. Na Divisão 4, trabalhou Hoshu Nakamura, o pai de Shin Nakamura. De acordo com a Sra. Harui, ele era um homem muito conservador, tinha uma bandeira imperial em sua parede e seguia todas as tradições. Ele estava preso na primeira metade do século. Se nos aprofundarmos nos registros, descobriremos que Hoshu Nakamura trabalhou na Divisão 4. Ele tinha um título de diretor de experimentação relacionada à engenharia audial. A partir daqui, podemos apenas especular quais responsabilidades esse título tinha. Pode-se supor que o tom de Lavender foi projetado ali entre os gritos de pacientes vivisseccionados e a fumaça de corpos em chamas. Agora, lembre-se das figuras 2 e 3. Enquanto a figura 2 retrata um homem com uma máscara cirúrgica segurando um corpo, provavelmente foi tirada pelo próprio Sr. Nakamura na faculdade. A figura 3 é semelhante à entrada principal da instalação. Podemos deduzir que o restante das fotos são de pacientes da unidade 731 e prédios das instalações. Os efeitos em si certamente não foram tão grandes quanto o Sr. Nakamura esperava. Não existe um segundo Império Japonês, mas apenas algumas centenas de crianças japonesas que morreram em acessos de raiva insana contra funcionários do governo e contra eles próprios. Ele é responsável. Isso se deve principalmente às ações rápidas da Sra. Harui e da Game Freak em remover o tom, o código secreto e as imagens que o Sr. Nakamura implementou no jogo. O Sr. Nakamura também se esqueceu de prever que os efeitos dificilmente estariam presentes sem o uso de fones de ouvido, especificamente durante o segmento de Lavender Town. O recall silencioso e rápido da Nintendo também é um fator contribuinte. Pokémon continua a ser uma série mundial de videogames popular. Infelizmente, o governo, possivelmente a pedido da Nintendo, negligenciou o reconhecimento da sua conexão entre as crianças perdidas e os jogos Pokémon. As informações que a Sra. Harui vazou foram praticamente apagadas de todos os registros. Apenas uma cópia da lista permanece em sua casa. Gostaria de agradecer imensamente a Sra. Harui por atender às minhas solicitações, fornecendo quase todas as informações neste artigo e uma cópia rara, possivelmente a única que sobrou, da primeira edição do Pokémon para fins de investigação. A Sra. Harui continua morando sozinha com seus 2 gatos em Toma, Hokkaido, trabalhando como balconista. Ela deixou a Game Freak logo após o suicídio de seu marido e a morte de seu filho. Infelizmente, ela quase desistiu de tentar divulgar os eventos que levaram à perda do seu filho. Atualização: a Sra. Harui faleceu de leucemia em 3 de maio de 2001. Esta página agora é dedicada a ela. Que descanse em paz.